A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao nosso plano de estudo da lição 1, o livro de Jó. Esta é a primeira lição do quarto trimestre das lições bíblicas da CPAD Classe Adultos de 2020. E aí eu já vou informar para você, fica comigo até o fim da aula, porque eu tenho dicas importantíssimas para você que provavelmente os professores que já gravaram aulas dessa lição não te deram. Essas dicas são tão importantes que elas vão refletir no seu estudo em todas as demais lições desse trimestre. Então, você ficando aqui comigo, você vai ter essas dicas que vão te ajudar muito. E a dica mais importante eu guardei para o final da lição. Então nós vamos fazer o nosso plano de estudo muito bem elaborado, tá? Coerente, coeso, de maneira que você possa absorver o melhor da lição. Depois, esse material vai ficar disponível para você em PDF, em slide. Você pode compartilhar com outras pessoas, você pode modificar os slides para usar na sua aula do jeito que você quiser. O meu objetivo é auxiliar para que você, aluno, e você, professor, tenha um material de apoio diferente dos materiais que você já tem, para que a sua aula possa ser enriquecida, para que você possa gastar menos tempo na abordagem da lição e poder absorver muito mais daquilo que ela tem para oferecer. Então, fica comigo, a gente vai agora aqui para a tela do meu computador e vamos começar a nossa web aula que vai te ajudar muito, ok? Vamos lá então? Então, nós já estamos aqui na tela do meu computador e aqui você tem a capa das lições bíblicas desse trimestre, uma linda capa falando sobre o livro de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina. E aí, como eu disse anteriormente, a primeira lição, e talvez a mais importante porque vai dar base a todas as outras, é essa lição 1, o livro de Jó. Como você pode ver, as demais lições elas são um desenvolvimento progressivo que o comentarista elaborou para que você possa ter acesso a tudo aquilo que está registrado no livro de Jó e absorver aquilo que seja mais importante, ok? Então, depois da lição 1, a gente tem mais 12 lições para frente. E eu já vou explicar para vocês quais são as partes importantes que talvez você ainda não saiba, que não te falaram ainda, mas que vai ser útil para você durante toda a lição. E aí já vou pedir para você, é claro, que isso aqui dá muito trabalho para fazer. Alguns dias que a gente leva para elaborar todos esses slides e preparar essa aula. Então vou pedir para você dar um like já, um gostei nessa aula, também se inscrever no canal e compartilhar para outras pessoas. Isso é um trabalho voluntário que faço com muito carinho porque também sou aluno e professor da escola dominical a minha vida inteira. Tenho muito prazer em auxiliar vocês, ok? Então conto com o like de vocês. E aí, a gente vai então para a parte que eu disse para vocês que é muito importante observar. Objetivos específicos. E aqui eu já vou explicar muita coisa importante dessa lição, ok? Então, como objetivo específico, você tem aqui o primeiro objetivo específico colocado pelo comentarista é o seguinte: mostrar que, a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Então, olha só que interessante. Aqui, o comentarista está dizendo que ele vai apresentar evidências internas do livro e por essas evidências você vai ter condição de entender qual é o contexto em que Jó viveu, ou seja, contexto aqui tem o sentido de ambiente, o ambiente em que Jó viveu. Então isso aqui é muito importante você ter em mente durante a lição. E aí você que é aluno deve estar falando assim, mas como que eu vou ver esses objetivos específicos se a minha lição é de aluno? Tá aqui, eu estou mostrando para você nos slides, eu já peguei e já coloquei aqui. Se você for passar essa informação para outras pessoas, elas conseguem. O próprio professor pode tirar uma
uma foto dessa parte inicial da lição e mostrar os objetivos específicos, ou ela pode achar em algum site na internet que fala sobre a EBD da CPAD. Então, o que você tem que ter em mente aqui, em primeiro lugar, é isso, que a gente vai buscar as evidências internas para conhecer o contexto no qual Jó viveu, o ambiente em que Jó viveu, ok? E aí, na sequência, a gente tem o seguinte, o segundo objetivo específico, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Então a gente tem uma segunda coisa importante aqui, que é o gênero literário em que esse livro foi colocado, tá? E por que isso é importante? Porque o livro de Jó não foi escrito no calor dos acontecimentos, como muitos livros da Bíblia, né? Você pode ver também o relato de Lucas, quando escreve a Teófilo, ele fala que ele foi buscar as informações para os seus livros, tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos dos Apóstolos. Ele fala, eu fui buscar minuciosamente cada informação e registrar. Então Lucas ele está ali como papel de historiador para poder contar o Evangelho para Teófilo e para uma comunidade cristã. E aqui o que a gente tem é um autor que ele pega a história de Jó e ele coloca essa história dentro de um gênero que a gente vai ver daqui a pouco nessa lição, ok? E isso é muito importante entender. E por último, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Então qual que é a importância disso aqui, identificar o propósito e a mensagem? Que o comentarista vai nos ajudar a entender para que esse livro foi escrito, ok? E qual o conteúdo desse livro. Então isso é muito importante, ok? Por que eu disse essas três coisas e gastei um tempinho aqui? Porque muitos professores e até mesmo alunos quando estão estudando, eles olham para o livro de Jó e já querem ir direto para o drama. Então a pessoa na aula inaugural da escola dominical, tá, de um trimestre, a primeira aula, e essa no caso, lição número 1, o livro de Jó, e não o sofrimento de Jó, e não o drama de Jó, e não a situação difícil que Jó viveu, mas vai contar o panorama do livro, ok? Vai mostrar o mapa para você nas demais lições entender. E aí você pega alguns professores que eles já na primeira lição falam, por que Jó sofreu? Sofrimento. Por que essa situação da contenda entre Deus e Satanás? E começa a discutir essa situação. E aí você pega a base da revista e ela fica perdida. Por quê? Porque se você prestar bem atenção, a revista ela é escrita de forma coerente e progressiva, dentro de uma metodologia. O método é começar com uma lição introdutória e as demais lições irem se desenvolvendo ao longo do livro e apresentando as suas partes mais importantes. E aí você pega alguns professores que acabam atropelando e falam só a introdução da lição e gasta todo o tempo falando sobre o sofrimento, por que sofreu, por que não sofreu, qual que era a causa do sofrimento, por que ficou envolvido naquela situação, sabia ou não sabia que Satanás estava envolvido naquele ato e coisas desse tipo. E aí a lição introdutória fica perdida. Então, essa é a primeira dica que eu quero dar para vocês aqui, que é muito importante. Se o professor avançar ou algum outro aluno instigar o professor a entrar já na questão do sofrimento de Jó, fala, peraí gente, por favor, vamos começar da questão da introdução, vamos começar da questão básica do ensino para a gente poder avançar nas demais lições, porque tem material para isso. Ó, por exemplo, estou aqui com a minha revista, ó, ela começa falando sobre o livro de Jó, depois vai para quem era Jó, depois na terceira lição, Jó e a realidade de Satanás, depois na quarta, o drama de Jó, na quinta, o lamento de Jó, e assim ela vai progredindo e a gente tem espaço em todo o trimestre para falar de todos os assuntos importantes que estão envolvidos nesse livro, tá bom? Então é muito importante entender isso agora para não ficar atropelado, porque o que acontece? Quando chegar no fim do livro, você vai ter repetido, ou o seu professor vai ter repetido várias e várias vezes a mesma coisa. Então é importante prestar muita atenção
nessas questões iniciais. E outra coisa, o livro de Jó tem 2 grandes temas, tá? São 2 grandes temas polêmicos e que muitos professores avançam sobre esses temas. Eu vou já dizer para vocês já quais são esses 2 grandes temas, eu acredito até que você já sabe, ok? Mas vamos seguir em frente. Então, tendo dito isso que é importante, eu sei que agora você vai segurar com mais coerência aquilo que é importante para essa lição, para você ter base para as demais, ok? Então, a gente vai para o texto áureo dessa lição, que diz o seguinte: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. E a verdade prática, o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então está aqui o texto áureo e a verdade prática muito importantes para essa primeira lição, lição 1, o livro de Jó. E aí, como leitura bíblica em classe, a gente tem o seguinte, uma referência em 2 Timóteo 3,16, uma referência em Ezequiel 14, 19 e 20, que é onde Ezequiel faz referência a Jó, mostrando a historicidade, ou seja, que Jó era um personagem real, e Tiago também faz a sua alusão, como a gente acabou de ler no texto áureo. Aí você abre a sua Bíblia e confere essas referências, ok? Aí a gente passa para a introdução da lição. Na introdução, a gente tem essa parte em vermelho, que é a parte que eu sempre destaco para você fixar no seu pensamento aquilo que é mais importante e combinar com os tópicos. Aí você consegue absorver aquilo que é principal na lição e depois você vai agregando as coisas secundárias, ok? Então eu vou ler todo o trecho, mas a parte mais importante é a de vermelha. Diz o seguinte: nesse trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Que introdução linda, inaugural para essa revista do 4º trimestre. E a parte em vermelho, que é a que vai combinar com os tópicos, diz: diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. E a gente tem, como tópico 1, autoria, local e data do livro de Jó. No tópico 2, a gente tem estrutura literária do livro de Jó. E no 3, natureza e mensagem do livro de Jó. Agora, olha que interessante. Você pega a parte da introdução em vermelho e você olha para os tópicos, pensando nela, você vê uma combinação perfeita. Então, o que o comentarista está querendo passar para a gente aqui? Que ele vai se ater a esses títulos que estão nos 3 tópicos. Ele não vai sair daqui, ele não vai avançar para os assuntos mais profundos de Jó. Ele guardou isso para as próximas lições. E é importante lembrar também que se você não cria uma metodologia, uma forma didática de absorver o conhecimento, ele fica sempre embolado na sua mente. Quando chega no final do trimestre, você não conseguiu absorver tudo aquilo que era importante. E aí você fica sempre com muitas dúvidas que vão ter que ser respondidas numa próxima abordagem do livro. Agora, se você se tornar didático e metódico, você absorve muito da lição. Por quê? Porque você faz as coisas dentro de uma forma organizada. E, não sei se você sabe, mas a CPAD tem uma equipe de especialistas multidisciplinar, tá? Essa equipe que assessora o comentarista. O comentarista entra com o conteúdo, mas essa equipe formada por pedagogos, professores e outros especialistas, eles ajudam o comentarista a distribuir a lição da melhor forma, de maneira que tenha que ela seja coerente, que ela seja coesa, que ela seja didática e progressiva, para o aluno realmente aprender. E aí você pega um professor que não segue essa temática, a lição não consegue ser aplicada
de maneira total, completa e integral, e o aluno é que perde com isso. Porque muitos professores pegam só o título e dão uma lição que acaba fugindo disso aqui. Então, é isso que eu queria que você observasse. Está aqui a introdução, está aqui os tópicos. É isso que a gente vai tratar nessa lição. Não pode fugir, senão fica perdido. A gente vai ter tempo para fazer as outras coisas nas demais aulas. E aí, eu sempre trago uma dica de gestão do tempo em aula para os professores. Olha aí. O primeiro tópico, ele tem 4 subtópicos. Então, o professor pode gastar 20 minutos nele. No segundo tem 3, gasta mais 20. E no terceiro tem 3 e ele gasta 30. Por que eu coloquei 30? Porque esse terceiro, ele trata da parte mais importante da lição, que é a natureza e mensagem do livro de Jó. Então é mais importante do que a autoria, do que o local, é mais importante do que a estrutura literária, é o terceiro tópico. Então se você quer realmente gastar tempo num tópico mais importante, o tópico é esse. Avança nos primeiros e guarda mais tempo para o último. E aí você vai agradar os seus alunos também. Por quê? Porque os alunos... eles leem a lição durante a semana, toda ela, e quando ele chega com uma aula em que o professor fica travado na introdução ou no primeiro tópico não avança, fica perdido para ele. Então aqui eu fiz essa gestão do tempo em aula, considerando que na maior parte das salas de aula de escola dominical, a gente tem 70 minutos de aula, que já é muito, né, do ponto de vista educacional, porque a gente só consegue absorver, mesmo prestar atenção numa lição, de 45 minutos. Que isso aí já foi testado por especialistas da área educacional. A partir disso daí, a gente já começa a ter um déficit de atenção. Então, se a abordagem não for muito boa, quando chegar nos 70 minutos, a gente já também não está absorvendo mais nada. Então, o importante é você ter essa estrutura aí. Se quiser usar, eu acredito que vai ser bom para você. E vamos seguir em frente, que eu tenho mais dica. Fica comigo, que eu, como eu falei para você, a dica mais importante está no final, ok? Está no final a dica mais importante. Eu vou deixar com vocês e também esse material aqui, tá? E aí a gente passa para o primeiro tópico, autoria, local e data do livro de Jó. Então, o autor de Jó. E aí o que eu faço? Em toda lição eu pego o trecho do subtópico, o trecho que eu acredito que seja mais coerente com o título, ou seja, eu enxugo, né, esse texto inteiro e pego a parte mais importante, não para você desprezar o restante, mas para você ter como parte principal aquilo que mais combina com o subtítulo. E aí eu coloquei o seguinte aqui: as opiniões passam, como autor do livro de Jó, por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nele expressou a maior parte do livro. Então, o que é importante nisso aqui? Que todas essas opiniões são só opiniões e especulações, ninguém tem certeza. Então, para que você vai gastar muito tempo nisso aqui, discutindo, se o mais importante da lição é o aspecto prático? Então, aqui pode ser qualquer um desses, pode ser outro. O importante é que ele é um excelente escritor e colocou a história de Jó de uma forma brilhante, e assim eu falaria e terminaria rapidamente esse primeiro ponto, ok? A segunda questão, o subtópico 2, a pessoa histórica de Jó. E aí o trecho que eu selecionei diz o seguinte: o profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel, que é o que está na leitura bíblica em classe, Ezequiel 14:14. Então tá lá, alguém que viveu muito depois de Jó referencia, endossa que ele foi um personagem real, um personagem histórico. Ele viveu a história e ele escreveu a história com a sua vida. Então aqui está uma parte importantíssima. Por quê? Porque Ezequiel também era um profeta de grande importância e respeito. Por isso, o que ele fala tem muita autoridade. E aí a sequência diz: Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como sua autenticidade textual quando destaca a perseverança de Jó em Tiago 5:11, como está na leitura bíblica. Então, o que o comentarista está dizendo aqui? Que Ezequiel fez isso lá no Antigo Testamento. E muito tempo depois, no Novo Testamento, ok? Tiago coloca no seu livro uma referência a Jó, mais uma vez referendando que esse personagem foi um homem real, alguém que se relacionava com Deus, alguém muito especial, ok? Então, tendo dito isso,
Não tem mais que entrar em controvérsias, quem quiser dizer que não é, que é lenda, problema deles. A gente acredita, vive pela fé e sabe que o conteúdo do livro de Jó é um conteúdo que a gente, quando a gente sofre e a gente lê aquele livro, a gente sabe que a pessoa que escreveu aquilo ali, a que viveu aquela experiência, sofreu de verdade, porque senão não teria falado as coisas que falou, ok? E aí, como terceiro e quarto subtópicos, a gente vê no próximo slide, porque eles são um pouquinho grandes, tá? Então a gente vem para o terceiro, a terra de Jó. E aí eu peguei aqui o trecho inteiro, tá? Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, Jó 1:1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia. Então, você tem isso em Jeremias 4:21, depois 25:20. Está aqui, localização, está ali. Jeremias coloca essa localização no seu livro também, então não tem o que se discutir. O que você, professor, pode fazer é pegar um mapa de uma Bíblia mesmo de estudo ou da internet e mostrar a localização para os seus alunos. E você que é aluno que tem uma Bíblia de estudo ou acessa ao Google aí, a gente tem todas as facilidades para a gente fazer isso. Pega lá, vai no mapa e encontra lá para você conseguir também ter uma visualização de onde ficava essa localização apenas como crescimento cultural, ok? E aí a gente passa para o quarto e último subtópico desse primeiro tópico, a época de Jó, que a gente tem aqui, ó, peguei o trecho inteiro também, tá? A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, ou seja, o período de Abraão, de Isaac e de Jacó, talvez anterior a isto, ok? Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento, e aqui tem uma coisa muito importante. O sacerdócio como instituição ainda não existia. Então o que ele está dizendo aqui? Que o sistema levítico, inaugurado por Moisés, recebeu de Deus a lei e instaurou o sistema levítico de sacerdócio, não existia ainda. Então isso significa que, como não tem nenhuma citação disso no livro de Jó, e Jó era um sacerdote também, então significa que Jó viveu anterior a esse período, ok? E aí a gente tem o seguinte, visto que Jó era sacerdote de sua própria casa, Jó 1:5. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, Jó 42:15, o que não era permitido pela lei mosaica, Números 27:8. Então aqui a gente já tem uma estrutura que ela por si só revela, por inferência, que Jó viveu numa época anterior a isso. A palavra hebraica quesita, traduzida como uma peça de dinheiro, Jó 42:11, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia. Uma em Gênesis 33:19 e outra em Josué 24:32. Então, todos esses dados, essas informações, elas mostram que Jó viveu um período anterior, ou seja, são referências que ajudam a localizar a época de Jó, ok? Então a gente vai para o segundo tópico, a estrutura literária do livro de Jó. A gente tem como primeiro subponto prosa e poesia, e aqui eu destaquei um trecho, ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo, assim o prólogo, Jó 1 e 2, depois 13, e o epílogo, Jó 42, do 7 ao 17, estão em prosa, o texto intermediário em poesia, Jó 3, do 1 até Jó 42:6, ok? Então, ele está mostrando aqui o tipo de gênero que foi colocado nesse livro. Então ele é prosa e poesia. Essa é a discussão que o comentarista apresenta para que você não avance para outros aspectos, mas entenda o gênero do livro também, para entender por que as palavras foram colocadas daquela forma, por que Jó se expressa da forma que se expressou, por que os seus amigos se expressam da forma que se expressaram, porque há ciclos, né? Jó, ele é um livro que é escrito em ciclos, né? Ciclos de prosas e de poesias. E isso foi colocado por esse autor para que a história fosse mais coerente, né? Fosse uma história mais inteligível e facilitasse a absorção do leitor do livro de Jó. Bacana!
não precisa discutir nada do drama de Jó ainda. Entendendo isso, mais tarde a gente compreende melhor as situações vivenciadas no livro, ok? Aí a gente vem para a segunda parte, a organização. Isso é muito importante. Eu coloquei o texto inteiro. Ó, no texto, em poesia, há a seguinte organização. Um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, ele faz Bildade e Zofá, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. Gente, como eu gosto disso. Eu amo quando um comentarista ele coloca a sua estrutura de comentário de uma maneira didática, de uma maneira crescente. Isso é muito bom. Isso facilita. Se você que não tem muita organização, experimentar olhar as coisas e os estudos dessa forma, você vai crescer muito. Você vai crescer muito. Eu, particularmente, eu faço um trabalho como esse daqui porque eu não faço pré-aula. Eu não gosto de fazer para aula, eu gosto de apresentar para os alunos caminhos para que eles mesmos possam desenvolver o entendimento deles sobre a lição, para que o aluno mesmo possa crescer e se tornar professor da escola dominical e ajudar em cultos nos lares, em grupos de estudo. Porque, sabe, esse negócio de o professor ser só ele professor a vida inteira e o aluno ser só aluno a vida inteira está errado. O Senhor quer que todos nós ensinemos uns aos outros, porque todos nós temos o Espírito dele. A gente só precisa ser um pouco mais organizado, mais aplicado na palavra, ter uma boa leitura também de livros para crescer na nossa capacidade de argumentação, nosso repertório de palavras. Isso é muito importante, tá? Então fica aí, como essa parte está muito bem organizada, parabéns ao comentarista e um conselho para você, tá bom? E aí a gente vem aqui para o terceiro, olha só que interessante, a abundância de figuras de linguagem. Peguei um trecho aqui. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. Jó 7,6, conforme vento. Jó 7,7, nuvem. Jó 7,9. Depois sombra, Jó 8, 9, 14 e 2. Uma corrida. Uma águia, uma flor, tá? No capítulo 9, versículo 25, 26. Depois no capítulo 14 e versículo 2. No livro também há o recurso estilístico de paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Então, olha só que interessante. Quando você observa essa sequência, aí eu peço agora para você, pega a sua Bíblia, dá uma paradinha aqui, uma pausa se quiser, pega a sua Bíblia, tá? E vai conferir isso que o comentarista colocou, porque isso é muito importante do ponto de vista da organização das figuras de linguagem dentro dessa estrutura literária que o autor decidiu colocar a história de Jó. Ok? Então isso aqui é tudo muito importante. Você pega a parte enxuta, principal, entende toda essa estrutura, vai ser proveitoso para você durante toda a lição. E a gente vai para o terceiro, a natureza e mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Lembra que eu falei para vocês lá atrás que Jó tem 2 grandes temas? Um deles é esse aqui. E aí é onde muitos professores acabam atropelando o assunto da revista, porque quer falar já desse assunto logo na lição inaugural. E não é aqui o momento de falar, e vocês vão ver pelas próprias palavras do comentarista. Tá? Esse é o primeiro grande tema, né? Por que os justos sofrem? E tem um outro grande tema que é discutido principalmente pelos teólogos, né? E é uma discussão que já vou adiantar para vocês que não tem fim. E não tem resposta também, tem só especulação. Então, o primeiro grande tema é por que os justos sofrem. E o segundo grande tema, que não estou falando por ordem, tá? Eles são juntos. O segundo grande tema é, se Deus é bom, por que o mal existe? Então, esses são 2 grandes temas no livro de Jó e que até hoje se tem especulado e não há resposta satisfatória, tá bom? Mais uma dica aí que eu falei que ia dar para vocês. E que não é para ser discutida agora, tá?
Olha só como ele vai apresentar essa questão. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal delas. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre, tá? Se você quiser, você pode desenvolver um pouquinho aqui esse trecho, mas você não pode adentrar muito aí, senão você vai consumir sua aula inteira. Isso daqui vai ser trabalhado nas demais lições. Então é só uma pitadinha. De repente você que é professora pode pegar esse gancho aqui, tá? Para motivar os seus alunos para a próxima aula. Entendeu, gente? Na próxima aula, deixa eu ver aqui na minha revista aqui, ó. Quem era Jó na próxima aula? Então você pode dar uma pitadinha sobre essa questão de justiça, dos ímpios prosperarem e do justo sofrer, e trazer um pouquinho na próxima aula, mas nada muito longo, porque vai ter a aula propícia para fazer isso, ok? Mas é um gancho para segurar os alunos, mantê-los motivados para a próxima aula. Você que é professor e você que é aluno, pode adentrar um pouquinho a esse tema, mas sem se aprofundar, porque vai chegar o momento para isso, ok? Aí no 2, ele diz o seguinte: existe bondade desinteressada? E aí eu tirei esse trecho e diz o seguinte: para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Olha só que interessante. É o que a gente vive hoje, infelizmente, isso tem, de certa forma, se confirmado para muitas pessoas. Por quê? O que é viver de barganha? Viver de troca. Barganha é troca, ok? Então, tem muitas pessoas no mundo que olham para as pessoas religiosas em geral e principalmente para aqueles que se achegam ao Evangelho para dizer assim: essa fulana aí, sabe por que ele está indo para a igreja? É porque ele está querendo as coisas. Ele quer prosperar, ele quer carro, ele quer casa, ele quer se dar bem na vida profissional. É por isso que ele está lá. Mas quando ele se der bem, ele sai. Ele está barganhando com Deus. Então é esse sentido que o comentarista está colocando. Muita gente do mundo pensa assim, infelizmente, por conta do analfabetismo bíblico que a gente vive, muita gente dentro do circuito do evangelicalismo brasileiro tem vivido essa realidade. Está vindo para as igrejas para barganhar com Deus, ok? E a sequência diz assim, ó: essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. Olha só que coisa terrível. Está aí uma questão aqui, sim. Você pode gastar tempo aqui, essa é importante, tá? E não vai fugir da estrutura do livro. Gasta tempo aqui para falar com seus alunos, porque essa é uma parte prática. Eu gosto sempre de trazer a lição para o aspecto prático, que pode ser usado como modelo hoje, pode ser comparado, contextualizado com o que a gente vive hoje. Então aqui está um trecho que você pode refletir bastante. Muita gente vai para a igreja porque está passando alguma dificuldade. E aí fica um tempo na igreja, mas sem querer muito compromisso com Cristo. Lucas 9:23, por exemplo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. É uma expressão que a pessoa nem sonha em ouvir. Você entra no ouvido, sai no outro, porque ela está ali por um objetivo específico. Ela precisa de uma bênção. Aí recebe e vai para fora de novo. Mas é uma realidade que foi vivenciada durante todo o período da igreja e vai ser vivenciada até o fim. É a gente que conhece a palavra de Deus, que realmente tem interesse nela, precisa ficar firme no Senhor, ok? E aí a gente tem como terceiro e último ponto aquilo que eu falei para vocês, que era a última dica, que é o mais importante, tá bom? Que você pode gastar tempo também, até coloquei em verde o subtítulo 3. Pode o homem compreender Deus? Olha só que interessante. A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas experimentá-lo, viver e experienciar Deus mudou completamente a vida de Jó. Olha só que interessante. Então a questão de Jó não foi entender Deus, mesmo porque não dá, gente. Não dá para compreender Deus. Deus é incompreensível. A gente não tem como entender completamente que Deus é. Quem Deus é. Não dá. Isso é impossível. É impossível. Não tem condição, porque nós somos seres finitos e Deus é um ser infinito. Até a propósito, eu queria indicar para você, e vou colocar aqui na descrição do vídeo, o link para a minha série de podcast que chama Criados à Imagem de Deus. Lá tem um episódio que eu denominei Deus, quem Ele é. E ali você pode ouvir esse
podcast, eu coloquei aqui como videocast no YouTube, mas também ele está nos agregadores de podcast como o Anchor, como o Google Podcast, como o Spotify, mas o link vai estar aqui na descrição. Você pode, por exemplo, baixar, ouvir no seu carro, ouvir antes de dormir, e ele vai te ajudar justamente nessa questão aqui. Deus, quem Ele é? E lá eu falo justamente as referências bíblicas sobre isso, porque muita gente já disse que é impossível a gente definir Deus, e a Escritura confirma isso, não dá para definir Deus. Por quê? Porque Deus não está disponível para uma investigação, para observação direta. Mas isso não significa que a gente não pode conhecê-lo. Por observação direta a gente não consegue, mas por aquilo que Ele criou, por aquilo que Ele revela nas Escrituras e por aquilo que nós somos no mundo, nós podemos conhecer a Deus. É coisa extraordinária. Vai lá no link depois, tá? E ouve, para você ter um embasamento para essa parte da lição, tá bom? E aí a gente completa aqui esse ciclo e vai para a conclusão. Voltamos a ter conclusão nas lições, porque a revista anterior não tinha. Então, ó, os tópicos são esses. Está aqui apresentado e a conclusão combinando com os tópicos. Olha só que interessante. Diz o seguinte: nesta lição, apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano, ou seja, de todo ser humano que quer se aproximar de Deus, tá? Então, esse material aqui, ó, vai estar disponível para você aqui, em PDF, tá? E em PPT, em PowerPoint, em slides. Você pode usar o material, você pode compartilhar, você pode modificar, faz do jeito que você quiser, é um presente para você, tá bom? E isso daqui, como eu disse, não é uma pré-aula, tá bom? Isso daqui são um plano de estudo para você aproveitar o melhor da lição. E fica comigo, porque para as próximas lições eu tenho muitas dicas que vão te ajudar muito nessa lição, tá bom? E aí, você ficando comigo, você vai entender mais profundamente o que a gente tem para repassar para cada um de vocês, tá bom? Tenho certeza que vai ser de grande utilidade, ok? Então, gente, assim eu quero agradecer a cada um de vocês por ter ficado comigo nessa lição, tá bom? Tenho muito material para auxiliar vocês e assim, a minha forma de contribuir com os alunos e professores da escola dominical é bem esse formato didático e metódico, para que você, organizando o seu pensamento dentro de uma metodologia, você possa crescer mesmo na escola dominical e não só ficar ouvindo professores. Às vezes eu vejo alguns comentários de alunos em alguns canais de EBD e os alunos falam assim: nossa, professor, não vejo a hora do senhor dar a próxima aula. E aí você passa um tempo, você vê aquela pessoa falando a mesma coisa, quando na verdade o objetivo é que você também se torne alguém que possa ensinar outras pessoas, que não precise mais, por exemplo, visitar o meu canal, o canal de outro professor, para pegar material, mas você mesmo crie uma cultura de curadoria do conhecimento bíblico e possa acessar os materiais que são importantes, compilar, entender e ajudar outras pessoas. Espero ter contribuído assim com cada um de vocês. Muito obrigado. Não esquece de pegar o material e a gente se vê na próxima aula. Se não se inscreveu, se inscreve e compartilha. Até lá. Deus te abençoe.